Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, dando sequência aqui no match histórico valendo o título mundial entre Vladimir Kramnik e Peterleko. O Peterleko, né? A gente acaba falando Peterleko, eu falei Peter no último vídeo para evitar Peterleko, a turma falou é Peterleko mesmo, e é Peterleko mesmo. Aqui no Brasil então é o Kramnik contra o Peterleko, né? E em 2004, então, valendo o título mundial, fora FIDE, né? A gente tá seguindo aqui, dando sequência na PCA, Professional Chess Association, que foi a associação criada pelo Kasparov com a saída da FIDE. E aqui, então, a gente tem esse match. Nós vimos no vídeo anterior a primeira partida do match com vitória do Kramnik, né? Uma técnica incrível, uma partida incrível, duas torres, né? Um final de duas torres e peões contra dama e peões. E ali a técnica infalível do Kramnik levou, então, conseguiu a sua vitória, né? Então, as outras partidas foram empatando, tá bom? É um total de... o match tem um formato de total de 14 partidas, as outras partidas foram empatando até a quinta rodada, quando, então, o Peterleko conseguiu vencer, então, pela primeira vez o Kramnik. E na oitava rodada, o Peterleko venceu novamente, ficando à frente, então, no match. Duas vitórias contra uma vitória do Kramnik. E esse resultado foi se arrastando até, então, a 13ª rodada, onde ocorreram todos os empates. E o que vai ver agora é a última rodada, a 14ª rodada. O Kramnik tem a obrigação de vencer para empatar o match, ficar 2-2. E empatando o match, ele continua com o título de campeão mundial. Tá? Então, o Kramnik é que ele tá jogando com a obrigação de vencer, é tudo ou nada, né? E o Peterleko aqui tem que, pelo menos, aí empatar para se tornar o novo campeão mundial. Uma das partidas mais emocionantes, de um dos duelos mais emocionantes da história do xadrez, sem dúvida nenhuma, a gente vai ver agora. O Vladimir Kramnik de brancas abre a partida com E4, o peão do rei. Temos aqui C6 pelo Peterleko, a defesa Caro-Kann, e depois de D4, D5... O Kramnik aqui escolhe essa linha E5. E essa linha aqui ela é bem aguda, realmente. Ela para quem tá jogando com a obrigação de ganhar, né? Ela realmente é a melhor variante contra a Caro-Kann. Ela é uma variante mais arriscada, da mesma forma que você pode jogar para ganhar, você também pode perder, né? Aqui você está movimentando mais uma vez esse peão, né? E as pretas em algum momento vão ter que jogar o lance C5 para tentar enfraquecer aqui o peão de E5. Vamos ver como é que continua aqui a partida. Bispo F5, continuação padrão aí da Caro-Kann. Primeiro passa o bispo, né, para depois poder avançar o peão. E aqui, enfim, vários lances são possíveis. Muita gente joga aqui com bispo D3. O Kasparov gostava de jogar essa linha aqui com cavalo C3. Não foi lance jogado. Aqui seguiria, provavelmente depois de G6. O Kasparov costumava jogar G4 aqui, bem agressivo, né? Esse é o Kasparov. Bispo G6, cavalo de G em E2, é assim que o Kasparov joga isso aqui. Cavalo E7, cavalo F4, ó, C5, olha as loucuras que aparecem aqui, ó. D toma C5, cavalo D7, H4, né? Assim, esse é o Kasparov, né? Ele vai igual um leão, ó. Cavalo toma E5, bispo G2, né? H5, dama E2 atacando ali o cavalo, cavalo 7, C6 protegendo, cavalo toma G6, cavalo toma G6, bispo G5 atacando a dama, bispo E7, G toma H5 atacando o cavalo, cavalo em F8, cavalo B5, né? Esse é o Kasparov jogando, ele não dá tempo, né? Ele não deixa o adversário respirar. Cavalo D7, H6 e por aí vai. Essa é a maneira agressiva, ultra agressiva, né, de jogar aí contra a defesa Caro-Kann. Esse é jogar ao estilo Kasparov, né? O Kramnik também vai para uma linha interessante aqui depois de bispo F5. Ele não vai para essa linha do Kasparov com cavalo C3, mas ele continua aqui de forma bem agressiva aqui com esse lance H4. A partida segue agora com H6, talvez H5 fosse um pouquinho mais preciso. G4 atacando aí o bispo, né? Bem agressivo mesmo, indo pro tudo ou nada, né? E aqui, enfim, fica um dilema pro Peterleko, porque a forma mais natural de reagir a G4 é a gente tentar manter aqui o bispo nessa diagonal, só que existem temas de sacrifício aqui com E6, que são bem complicados de se defender para as negras. Então o Peterleko prefere manter o bispo nessa diagonal aqui, segurando um pouco a casa de E6. E a partida segue com cavalo D2. C5 é o que as pretas têm que fazer nessa variante do avanço aí contra a Caro-Kann, né? Bater aqui nesse peão de C.
D toma C5, E6, cavalo aqui em B3, protegendo o peão de C5, que estava atacado pelo bispo. Mas de qualquer maneira aqui o peteleco captura o peão aí em C5. Ele vai para uma combinação, né? Esse aqui é um padrão tático bastante comum. Depois de cavalo toma dama, dá cheque e recupera a peça na sequência. E assim, dessa forma o peteleco recupera o seu peão, mas ao custo de já perder aí o par de bispos, né? No caso vai perder um dos bispos e portanto ele não terá mais o par de bispos. Então, tudo bem, há esse custo, né? Mas estão sendo trocadas peças, tudo que o peteleco quer é trocar peças e tentar empatar a partida, né? Então segue-se com cavalo toma C5, dama A5 cheque, para recuperar então a peça. Depois de C3, dama toma C5, cavalo F3, aqui o Kramnik desenvolvendo aí suas peças, cavalo E7, bispo aqui em D3, cavalo de B em C6, bispo E3 atacando a dama, dama em A5 e agora dama D2 aqui pelo Kramnik. A gente tem uma configuração bastante agressiva, né? A gente vê esses peões aqui em G4 e H4, né? Preparando ataque na ala do rei, esses bispos atuando dos dois lados do tabuleiro, né? A dama dando apoio aqui para o bispo também, protegendo já em B2, né? O rei aí ainda não se decidiu para onde vai dar roque. Uma partida bem emocionante já nessa posição. Cavalo G6. E agora o Kramnik vai para um lance bem corajoso aqui. Enfim, esse peão está atacado duas vezes. E aqui o Kramnik defende com bispo D4, permitindo aí mais trocas de peças, né? Aqui provavelmente vai trocar muita peça. Então é um lance bem corajoso aqui do Kramnik. Mais uma vez ele calcula bem, né? E tá indo para o tudo ou nada aí. Não seria muito bom aqui, na verdade, trocar aqui o bispo toma G6. Isso ia dar a possibilidade de contra-jogo para as negras, abrindo aqui a coluna F, né? As pretas iam ter uma coluna semi-aberta aqui, importante para poder jogar e poder ter chances de contra-ataque. Então, por isso que o Kramnik prefere jogar simplesmente com bispo D4. E a partida segue com cavalo toma D4, C toma D4, agora tem um centro sólido. Só que aqui o peteleco troca mais peças aí. Dama toma D2 e aqui, claro, de rei, já levando o rei para o jogo, o rei toma D2, né? O rei pode ser uma peça importante daqui a pouco, né? Quando entra no final, né? Cavalo em F4, ameaçando trocar mais uma peça. E o Kramnik, mais uma vez, de forma corajosa, não evita a troca de peças e vai tentando conseguir pequenas vantagens aí. Ele vai com tudo, parece alguém que vai lutando e perde a espada e perde o escudo e vai indo para cima, né? Ele vai realmente tentando achar ali, o tudo ou nada, tentando achar uma oportunidade aí de conseguir pequenas vantagens e ir para um final vencedor. Aqui, enfim, ele não se preocupa muito e em trocar vai posicionar melhor o rei se trocar em D3 e além do que, esse cavalo muito provavelmente vai ser superior a esse bispo mal aqui que está com pouca mobilidade na posição, né? Então a partida segue aqui com H5 e agora o Kramnik poderia simplesmente jogar o lance G5, mas ele prefere torre de H em G1 porque ele está preferindo as posições abertas aí, onde existem mais complicações e possibilidades arriscadas, né, que podem levar a um desequilíbrio e futuramente a vitória, né? Torre de H1 então foi jogado, bispo C6, G toma em H5, cavalo toma em H5 e agora B4, é assim que joga um campeão mundial tentando segurar o seu título com todas as forças, né? Então B4 ganhando espaço na ala da dama, A6 não permitindo o lance B5 e agora mais um lance extremamente agressivo que é o lance A4, feito aqui pelo Kramnik, entregando na verdade um peão, né? E preparando também o lance B5, então um lance bastante perigoso. E o peteleco aqui já começa a ficar assustado com a agressividade do Kramnik, né? Ele não captura aqui em A4 e joga ao invés disso o rei D8 para segurar a casa C7 aqui para a torre não poder entrar, né? Exatamente essa era a ideia do Kramnik. Se bispo toma aqui em A4, ele ia continuar com torre C7, não somente atacando aqui em B7, mas também fazendo pressão no ponto de F7, né? Aqui provavelmente jogaria bispo B5, bispo B1, evitando as trocas, seria o lance preciso aí da posição. E aí depois de bispo D7, tentando cortar aqui o ataque da torre, cavalo G5, torre F8 defendendo e torre toma em B7. A gente vê uma posição, seria uma posição muito boa aqui pro Kramnik, né? Então essa que era a ideia dele quando ele jogou A4. Aqui as brancas teriam muitas chances de vitória, né, numa posição como essa. Então depois de A4, o peteleco não capturou
o peão em A4 e jogou então rei D8, segurando a casa de C7. Ele não quer deixar o Kramnik jogar a torre dele em C7 de jeito nenhum. A partida segue com cavalo G5, e agora que o rei se distanciou aqui do peão de F7, o cavalo ataca. Bispo E8 defendendo, o peteleco está condenado a uma posição extremamente passiva, né? Com o cavalo no canto, o bispo no fundo, as torres nas casas iniciais aí. Então, né, o rei aqui tentando segurar a posição, extremamente passivo, e o Kramnik vindo com tudo. B5, e permitindo aí a abertura da coluna A, onde depois ele poderá inclusive trocar mais peças e brigar pela coluna A e com isso ir melhorando a sua vantagem, né? A partida segue com um cavalo aqui em F4 e agora B6. Esse lance aqui é muito forte porque ele dá o posto aqui de C7 para a torre poder entrar na sétima, e se isso acontecer o peteleco tá danado, né? A força de uma torre na sétima é realmente muito grande. E aqui então o peteleco encontra um jeito de evitar a entrada aí da torre na sétima. Primeiro com o cavalo toma D3, trocando mais uma peça. Rei toma D3, veja como pouco a pouco o rei do Kramnik vai ficando melhor que o rei do peteleco. A torre C8, evitando então a torre em C7, né? E depois de torre toma C8, cheque, trocando mais uma peça de forma extremamente corajosa aqui o Kramnik. Rei toma em C8, torre C1, cheque, de olho na casa de C7. Bispo C6, impedindo então aqui o peteleco de todas as maneiras, está impedindo essa torre de entrar na sétima. E a partida então agora, pelo menos, o Kramnik consegue um peão aqui em F7, mas essa posição não é tão simples, né? Porque está caindo em F7, mas também está caindo aqui em H4, né? E vamos ver então como que o Kramnik joga esse final emocionante aqui. Cavalo toma em F7, torre toma em H4, cavalo aqui em D6, esse cavalo realmente é muito forte aqui numa casa escura, imune ao bispo, na sexta horizontal, aonde ele atua igual um polvo aqui de 8, né? São 8 casas que esse cavalo fica ocupando. Bom, agora é cheque, rei D8 e agora torre G1, né? Então levando aí a torre, atacando esse peão vulnerável aqui em G. Torre H3, cheque. Aqui não adianta as pretas ficarem se defendendo, jogarem de forma passiva. Elas têm que tentar algum contra-jogo. O peteleco está fazendo a coisa certa. Torre H3, cheque, rei E2 e agora torre A3, ameaçando esse indefeso peão aqui da coluna A e podendo criar um perigoso peão passado, né? A partida segue com torre toma G7, torre toma aqui em A4, e essa posição para mim é muito bonita, é uma posição histórica, porque se a gente for contar o material aqui, 4 peões para cada um, uma peça menor para cada um, uma torre aí para cada um e o rei, claro. E aqui o que jogar, né? Então, enfim, o peão aqui de D4 está atacado, né? E aí um jogador, enfim, sem muitas ambições aqui jogaria talvez o lance rei E3 para proteger o peão e poderia permitir aí às pretas muitos ataques perigosos aqui com esse peão passado, né? Então o Kramnik joga como um campeão mundial sedento por manter o seu título, tem que jogar. Aqui ele faz um lance muito bonito nessa posição, que é o lance F4, é aquele lance do tudo ou nada, né? Exatamente deixando aqui o peão de D4 e tá ameaçando jogar com F5 e depois seguido de E6, né? Por exemplo, se a torre capturasse aqui, não foi o lance jogado, ele jogaria F5 e depois de retomar F5, jogaria aqui com E6, né? Ameaçando aqui, inclusive promovendo, né? Na sequência, sequências de checkmate passam a existir aqui, né? Vai promover para dama e mais alguns lances pode dar checkmate. Então as pretas teriam que jogar aqui torre E4, por exemplo, entregando a torre, né? E depois de cavalo toma, peão toma, torre C7, ameaçando capturar aqui em C6, né? E passar um peão de cada lado, o rei não seguraria os dois peões. E aqui, enfim, bispo B5 cheque, rei E3, seria a vitória fácil aqui para o Kramnik, porque não tem como defender aqui B7, né? Se defender aqui, imediatamente vence aqui, né? Não tem como segurar esses dois peões. Muito legal, né? Muito legal essa posição, por isso que F4 foi um lance realmente maravilhoso aqui do Kramnik, né? Jogando com toda a sua precisão, com toda a sua agressividade, se agarrando ali no timing correto, né? Se ele perder esse tempo aí, que ele vem conseguindo na partida inteira, né? Pequenas vantagenzinhas. Se ele perder esse timing, pode ir tudo por água abaixo. A partida segue então com torre A2 cheque, rei F3, torre A3 cheque, rei G4 e agora torre D3, atacando esse peão.
E o Kramnik continua com sua sequência temática aí com F5 e agora tá caindo aqui com cheque ainda, hein? A partida segue com torre, toma D4, cheque, rei G5 e toma em F5. Veja como o Kramnik na partida inteira ele foi se desfazendo do seu material, trocando peça, né? Foi se desfazendo, tirou o escudo, tirou a espada, tirou a camisa, já tirou o capacete. E agora só com as poucas peças que sobraram, ele vai para um ataque mortal na posição com o lance rei F6. E agora as ameaças de checkmate são muitas, esse rei aqui tá ficando sufocado. A partida segue ainda com torre G4, propondo mais algumas trocas que o Kramnik, claro, evita com torre aqui em C7. E depois de torre H4, essa torre quer dar alguns cheques aí. O Kramnik faz o lance cavalo F7 e nessa posição o Peteleco tem que abandonar aí a partida e o Kramnik consegue empatar o match e com isso mantém aí o título de campeão mundial. Kramnik, um duelo, uma partida fantástica, né? Que duelo, que jogadores fortes esses dois, né? E acho que pela terceira vez na história apenas um título de mundial é decidido assim na última partida. Então isso é muito emocionante, né? Realmente é muito emocionante. Aqui vai levar checkmate, tá, gente? Aqui tem sequência forçada de checkmate, o rei só tem E8, né? A torre tá tirando as outras casas, o rei tá em cheque, só sobraria aqui rei E8. E aí viria torre aqui em C8 com cheque, o rei só teria aqui D7, e aí torre aqui em D8 seria checkmate. As poucas peças aqui do Kramnik, né, estariam fazendo toda a diferença, segurando aqui casas importantes. Né, veja a importância do peão de B6 também, né, e aqui então seria, portanto, checkmate, né, não sobrou nenhuma casa aí pro rei, né. Bonito, né, bonito demais, né, bonito demais. Destaque aqui para esse lance F4, mais uma vez, eu vou voltar aqui, é o lance do campeão, né, é o lance do jogador agressivo, né, deixando aí realmente esses peões, e aí esse lance rei F6 e acabou. Aqui a sequência de mate é forçada, né. E aí depois de cavalo F7, o Leco abandonou a partida. Com isso, campeão mundial de 2004 é o Kramnik. E a gente segue a nossa saga aí dos campeões do mundo, lá de La Bourdonnais, Magnus Carlsen, já no ano de 2004, portanto encerrando, né? E a gente segue até chegar em Magnus Carlsen. Não falta muito, né? Daqui a pouco a gente tá lá. Pessoal, se você gostou do vídeo aí, dá sua curtida, né? Inscreva-se aí no canal. Lembre-se de acompanhar também o canal Xadrez Brasil lá no Instagram, tá bom? Instagram /canal Xadrez Brasil. E é isso, gente. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima, pessoal. Valeu!